Frutas sem sementes são um sucesso comercial, pois ninguém gosta de ter que lidar com sementes incômodas enquanto come. Mas como uma planta cresce se não tem sementes? Eu suponho que elas têm alguma ajuda. A maioria das frutas sem sementes que você vê no supermercado não são naturais. Os cientistas as cultivam em laboratórios. Eles as desenvolveram a partir de plantas cujos frutos normalmente contêm um grande número de sementes. Os cientistas começam retirando um ramo de um galho que depois é misturado com muitos nutrientes. Então, eles colocam no solo onde uma nova planta cresce sem as sementes. No entanto, as melancias são uma história diferente. Algumas são naturalmente sem sementes e nós as chamamos de tetraploides. Quando uma melancia tetraploide é cruzada com uma normal com sementes, ela produz uma nova melancia sem sementes. O céu é azul porque os raios de sol, quando entram na atmosfera, destacam a luz de cor azul, que então atinge nossos olhos. Isso ocorre porque o ar é composto de muitas moléculas minúsculas, principalmente de nitrogênio. Quando a luz do sol atinge as moléculas de nitrogênio, elas se transformam em luz azul. Essa luz azul se espalha pelo ar, e isso faz com que o céu pareça azul aos nossos olhos. Apenas as abelhas fêmeas podem picar, pois os machos não têm a anatomia adequada. Elas só podem picar uma vez porque o seu ferrão é composto de 2 lancetas farpadas. Uma vez que o ferrão penetra em algo, não pode ser retirado. O ferrão está preso ao trato digestivo da abelha, o que significa que quando ela tenta removê-lo, todo o seu sistema digestivo, músculos e nervos são arrancados. É por isso que é preciso coragem para picar, literalmente. Parece que seria muito mais rápido se os aviões voassem em linha reta. Na verdade, a circunferência da Terra é muito maior no Equador do que perto dos polos. Isso significa que a curva em direção aos polos é uma distância menor do que simplesmente voar em linha reta. Demora 365 dias e 1/4 para a Terra orbitar o Sol. Como o nosso calendário civil tem apenas 365 dias, adicionamos um dia extra a cada 4 anos para compensar essa diferença. É por isso que temos anos bissextos a cada 4 anos, pois incluem esse dia extra. Estrelas do mar são capazes de regenerar braços se eles se separarem do corpo central. Elas podem até dar um passo adiante e fazer crescer um corpo inteiramente novo a partir de um braço. Elas podem armazenar os nutrientes de que precisam no braço até que possam criar outra boca. Elas têm células suficientes capazes de se transformar em diferentes órgãos e tecidos quando um membro é cortado. Bem, isso não seria útil? Quando a carga do seu telefone cai para 1%, ele parece permanecer ligado por mais tempo do que o esperado. Isso ocorre porque a porcentagem da bateria é apenas uma estimativa e o telefone não sabe quanta carga resta. Cactos podem sobreviver no deserto basicamente sem água graças a 3 características principais. Primeiro, eles têm raízes longas que entram fundo no solo para que possam absorver água. Em segundo lugar, eles têm espinhos em vez de folhas para não perderem a água que evaporaria das folhas. Por fim, seus caules são cobertos por uma camada de cera espessa que mantém a água presa dentro deles. É melhor você não abraçar um cacto, pode pinicar um pouco. O Bluetooth funciona sem fios, pois usa ondas de rádio para enviar informações como fazem o rádio, a TV e o telefone celular. Como o rádio, cada dispositivo opera em um de muitos canais de frequência. Se 2 dispositivos quiserem se conectar, eles escolhem um canal aleatoriamente. Se já estiver em uso, eles mudam para um dos outros canais. É por isso que um não interfere no outro. No entanto, eles são apenas transmissores de curto alcance, o que explica por que seus dispositivos não transportam esses sinais para maiores distâncias. As luzes da polícia são vermelhas e azuis para que os motoristas possam vê-las facilmente a qualquer hora do dia. As luzes vermelhas são as mais fáceis de detectar durante o dia, e as azuis são as mais claras à noite. Os humanos flutuam naturalmente no Mar Morto porque a concentração de sal na água é muito alta, o que torna a água super densa. É como moléculas muito compactadas, então nada pode romper. Os humanos são menos densos fisicamente, é por isso que permanecem na superfície da água. Se você colocar um pepino perto de um gato, é provável que ele pule como se estivesse assistindo ao filme mais assustador. Isso provavelmente se deve ao fato de o pepino parecer um pouco com uma cobra. Ele ativa um reflexo de voo inerente que faz o gato disparar. E por favor, acredite apenas na minha palavra e não assuste o seu gatinho com a fruta que todos pensamos ser um vegetal. Para alguns de nós, isso pode ser um choque, mas cada cão exala um cheiro único por trás, que passa informações vitais para os outros cães. Eles podem determinar se já se conheceram antes apenas pelo cheiro de seus traseiros. É por isso que eles se cheiram toda vez que vem um outro cachorro. É como uma carteira de identidade para cães.
Às vezes, dizemos que o telefone está fora do gancho para dizer que está ocupado, porque os telefones antigos costumavam ter duas partes, uma base e um receptor. Para estabelecer a ligação, o receptor precisava ser removido da base ao gancho. É uma história semelhante a sobre por que dizemos discar um número. Os telefones antigos costumavam ter um disco giratório que você precisava girar para ligar para outro número. Nossa, de repente me sinto velha. Ônibus escolares são amarelos por ser a cor mais visível. Ela reduz o risco de acidentes e também ajuda os passageiros a pegar o ônibus. Também são dessa cor porque letras pretas em um fundo amarelo provaram ser mais fáceis de ler na penumbra e a longas distâncias. As pessoas no Reino Unido dirigem do lado esquerdo da estrada, não do lado direito. Isso remonta a Londres do século XVIII, quando os carros podiam rodar em qualquer lado da estrada. Aí, engarrafamentos e colisões começaram a acontecer muito, então uma lei foi aprovada dizendo que todo o tráfego que passava pela London Bridge deveria se manter à esquerda. Essa regra se espalhou para todas as partes do Reino Unido. Cerca de 85% das pessoas são destras. O lado esquerdo do nosso cérebro é o responsável pelo planejamento e execução. Cada lado do cérebro controla as ações do lado oposto do corpo. Portanto, o lado esquerdo do cérebro controla o lado direito do corpo. Quando você usa ferramentas ou escreve, usa o lado esquerdo do cérebro. Ficou claro? Eu estou confusa. Os pássaros não são eletrocutados ao se apoiarem nos cabos de energia porque eles têm os dois pés no fio e nenhum circuito é criado. A eletricidade viaja ao longo do fio em vez de passar pelo pássaro. Isso só funciona se a quantidade de eletricidade que flui pelo fio permanecer a mesma. Se a voltagem no fio estiver mudando, é outra história. Mas os pássaros são tão pequenos que não conseguem armazenar muita carga elétrica. Isso significa que, mesmo que a eletricidade fluísse por eles, a carga seria muito pequena para que eles levassem um choque. Os oceanos Pacífico e Atlântico têm uma barreira que os impede de se misturarem. A água de cada um deles tem diferentes densidade, composição química e nível de sal. É possível notar isso a olho nu, pois cada um tem uma cor completamente diferente. A imagem no botão salvar em seu documento do Word representa um disquete. Eles eram uma forma popular de armazenar e salvar dados nos anos 90, mas agora estão quase esquecidos. Nossa, estou realmente me sentindo velha. Os galos cantam pela manhã, pois têm seu próprio despertador interno que os ajuda a antecipar o nascer do sol. Eles precisam saber quando o sol nascerá para que possam começar sua busca diária por comida e defender seu território. Seu cachorro pode estar comendo grama por um motivo. Ele precisa de algo como grama em sua dieta para que possa obter fibras que ajudam na digestão. Se os filhotes não comerem grama suficiente, talvez não consigam digerir a comida de maneira adequada. Os tratores têm rodas traseiras grandes para que possam puxar qualquer peso atrás deles sem tombar. As rodas grandes também têm uma grande área de superfície, o que ajuda a evitar que a grama e o solo abaixo sejam compactados. Os cães não abanam o rabo apenas quando estão felizes. Eles usam a cauda para se comunicar e expressar para outros animais como estão se sentindo. Ela mostra uma gama de emoções, desde o nervosismo à excitação. A grama é verde, pois produz um pigmento brilhante chamado clorofila. A clorofila absorve as luzes vermelha e azul, mas reflete a luz verde, daí a cor do seu gramado.